Olá, seja bem-vindo a mais um dia do Clube do Livro. Deixa a gente começar aqui no Instagram, porque nós estamos ao vivo. Quer dizer, só que não. Só que não. Bora para a live, bora para a live. O que mais é possível? Nós estamos fazendo hoje. Vamos iniciar a gravação aqui. Olá, seja bem-vindo a mais um dia, um Clube do Livro Poder do Agora! Com toda empolgação, e se a gente puder fazer esse Clube do Livro na diversão. Hoje eu mudei de cenário, estou inovando, né? E como seria a gente sobrecriar as nossas criações? Como seria sobrecriar o nosso dia? Como seria sobrecriar essa leitura? Que consciências nós vamos ter aqui hoje que vai criar muito mais no nosso universo e no universo de quem estiver assistindo, né? Então, bora com esse cenário lindo aqui atrás. Ou você que não está me assistindo no YouTube não está vendo, mas aí no Instagram você vai conseguir verificar que a gente tem um cenário maravilhoso. E seja bem-vindo, então, ao Poder do Agora, que traz muitas consciências e muitas consciências. Então, esse livro a gente já está quase na reta final. Desde então, esse livro é grandioso, ele traz muitas consciências, traz uma leitura muito específica, assim, com palavras bem específicas, mas é grandioso. Se você está aqui, com certeza é um presente. Tem um presente para você nessa leitura hoje, tá? Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Então, bora para o nosso Clube do Livro. Nós temos uma sequência de gravações no YouTube. Nós já estamos quase no final desse livro, bem provável que eu já tenha outro livro para lançar aí, que vai ser maravilhoso também, sobre dinheiro. Estou pensando como é que eu vou materializar esse livro, né? Mas o que mais é possível que a gente não considerou. E o Clube do Livro, ele paga exatamente nesse momento que a gente fala assim, ó. Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca? Talvez o próximo seminário lhe traga resposta, talvez aquela nova técnica. Diria a você que não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá, vai levar você até a paz. Esse é o milagre da entrega. Você já deve ter ouvido a frase de outra face, que um grande mestre da iluminação empregou há 2000 anos atrás. Ele estava tentando transmitir simbolicamente o segredo da não resistência e da não reação. Inclusive, Axis fala sobre isso, né? Nessas palavras, como em todas as que ele proferiu, ele estava preocupado apenas com a nossa realidade interior, não com a conduta externa da nossa vida. Você conhece a história de Banza? Antes de se tornar um grande mestre Zen, ele passou muitos anos perseguindo a iluminação, mas ela o iludia. Então, um dia, enquanto andava pelo mercado, ouviu uma conversa entre um açougueiro e seu freguês. Me dê o melhor pedaço de carne que você tem aí, disse o freguês. E o açougueiro respondeu: todo pedaço de carne que eu tenho é o melhor. Não há nenhum pedaço de carne aqui que não seja o melhor. Depois de ouvir isso, Banzan se tornou iluminado. Posso ver você esperando alguma explicação? Quando aceitamos o que é, todo pedaço de carne, todo momento é o melhor. Isso é iluminação. Uau! Uau! Acabei de ter uma consciência com essa leitura. Toda ausência de julgamento. Uau! O que mais é possível? Toda ausência de julgamento. É o melhor. Isso é iluminação. Então, a natureza da compaixão. Esse livro, gente, é muito profundo e é maravilhoso porque, com certeza, é uma consciência que você ainda não acessou. Em algum momento, você às vezes escuta algo e aquilo não, sabe, não vira aquela chave, parece que aquela chave não vira. É exatamente aqui que eu quero trazer a consciência para você. O quanto nós estamos buscando externamente tudo. E se não fosse sobre estar externamente, se fosse estar em você aquilo que você está de fato buscando, está em você. Mas você não consegue ter essa clareza, você não consegue ter entendimento, você não consegue ter essa paz.
para enxergar o que, de fato, vai ser contribuição para você. E ele entra na natureza da compaixão. Tendo ultrapassado as fronteiras construídas pela mente, você passa a ser como um lago profundo. Sua situação de vida e o que aconteceu no mundo exterior são a superfície do lago, às vezes calmo, às vezes cheios de ondas, por causa do vento, conforme os períodos e as estações. Lá no fundo, porém, o lago é sempre sereno. Você é o lago por inteiro, não apenas na superfície, e está em contato com a sua própria profundidade, que permanece absolutamente serena. Você não reage a uma mudança ao se apegar mentalmente a qualquer situação. A sua paz interior não depende dela. Você se fixa no ser, imutável, eterno e imortal. E não é mais dependente da satisfação ou da felicidade do mundo exterior, das formas constantemente flutuantes. Você pode desfrutá-lo, brincar com eles, criar novas formas, apreciar as belezas de todos, mas não tem mais necessidade de se apegar a nenhuma delas. Quando você consegue se desprender desse jeito, não significa também que se distancia dos outros seres humanos. Pelo contrário, enquanto você não está consciente do ser, a realidade dos outros seres humanos vai causar uma ilusão, porque você ainda não encontrou a sua realidade. A mente vai gostar ou não da forma deles, não só do corpo, mas também da mente deles. O verdadeiro relacionamento só é possível quando existe uma consciência do ser. A partir do ser, você vai perceber o corpo e a mente da outra pessoa como se fosse uma tela, por trás da qual você pode sentir a verdadeira realidade deles, como você sente a sua. Assim, ao se confrontar com o sofrimento de outra pessoa ou com o comportamento inconsciente, você fica presente em contato com o ser, e desse modo é capaz de olhar além da forma e sentir o ser radiante e puro da outra pessoa. No nível do ser, todo sofrimento é visto como uma ilusão, uma consequência da identificação com a forma. Milagres de cura às vezes acontecem através dessa descoberta, através do despertar da consciência do ser nos outros, se estiverem prontos. Uau! Isso é compaixão? Pergunta ele. Sim. Compaixão é a consciência de uma forte ligação entre você e todas as criaturas. Mas existe dois lados da compaixão, dois lados dessa ligação. De um lado, como ainda estamos aqui como um corpo físico, partilhamos a vulnerabilidade e a mortalidade da nossa forma física com todos os outros seres humanos e todos os seres vivos. Na próxima vez que disser não tenho nada em comum com essa pessoa, lembre-se de que você tem muitas coisas em comum. Daqui a alguns anos, 2 anos ou 70, não faz nenhuma diferença. Os dois terão corpos apodrecidos, depois serão pó, depois nada restará. Isso é uma percepção humilde e sensata que não deixa muito espaço para o orgulho. Isso é um pensamento negativo, diz ele? Não, apenas um fato. Por que fechar os olhos para isso? Nesse sentido, há uma completa igualdade entre você e todas as outras criaturas. Uau! Uma das mais poderosas práticas espirituais é meditar profundamente sobre a mortalidade das formas físicas, inclusive da sua. Isso se chama morrer antes de que você morra. Vá fundo nisso. A sua forma física está se dissolvendo. É nada. Então surge um momento quando todas as formas mentais ou pensamentos também morrem. Mas você ainda está lá. A presença divina que você é radiante, completamente consciente. Nada é real. Nada que é real morre de verdade. Somente os nomes, as formas, as ilusões. Uau! A realização dessa dimensão eterna, a nossa verdadeira natureza é o outro lado da compaixão. É um nível mais profundo, podemos reconhecer agora não só a nossa própria imortalidade, mas também a de todas as outras criaturas. No nível da forma, partilhamos a mortalidade e a precariedade da existência. No nível do ser, partilhamos a vida eterna e radiante. Esses são dois aspectos da compaixão. Da compaixão, os sentimentos da tristeza e da alegria
aparentemente opostos se fundem em um só e se transformam em uma profunda paz interior. Isso é a paz de Deus. É um dos mais nobres sentimentos de que os homens são capazes e possuem um grande poder de cura e transformação. Mas a verdadeira compaixão, como acabei de descrever, ainda é rara. Ter profunda empatia pelo sofrimento do outro exige de você um alto nível de consciência, mas representa apenas um lado da compaixão. Não é completo. A verdadeira compaixão vai além da empatia e da simpatia. Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda, meu amor. Não acontece até que a tristeza se misture com a alegria. A alegria do ser além da forma, a alegria da vida eterna. Gente, cada vez que eu leio esse livro, é muito profundo o que ele traz aqui. Ele é um ser, com certeza, iluminado, né? Pelo grau de entendimento que ele traz, da experiência que ele viveu, né? Como uma grande transformação, uma grande transmutação de consciência. E, ao no primeiro instante, quando você lê esse livro, você não compreende. Você fica tentando entender, tipo, conectando um mais um é dois, mas lá no fundo, quem entende esse livro, quem se sente chamado para esse livro, é a alma. É a nossa alma que está buscando por algo. É a nossa centelha divina que está buscando essa conexão, esse entendimento, essa luz, essa paz que ele fala, que ele tanto diz aqui, para muitos isso aqui é utopia total. Então, não é para qualquer pessoa esse livro. E eu, de fato, entendo que foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler. Na época, eu acho que eu li uma vez, e depois, tipo, já deu muitas sacudidas em mim, tipo, me tirou da minha zona de conforto. Até então, eu funcionava pela mente. Então, é um grande despertar que ele traz aqui para nós do quanto nós estamos operando pela nossa mente. Só que a gente não tem essa consciência, a gente não tem essa percepção. Então, ele vai trazendo o estado de presença de cada um de nós a cada instante, a cada palavra. Daqui a pouco você fica analisando, refletindo, pensando: nossa, quanto de fato eu estou presente aqui, hoje? Qual é a atividade que você faz? Você está presente para o que você está fazendo agora? Você está presente para o teu corpo? Você consegue ouvir o teu corpo? Ou você está no piloto automático da sua mente? É o que a grande maioria das pessoas está, no piloto automático. É que nem entrar no carro, virar a chave e sair andando. Você não pensa. Você não tem clareza, você faz tudo no automático. Então, como seria convidar você a estar com a gente hoje, a respirar fundo, fechar os teus olhos, te conectar com o teu corpo, sentir a batida do teu coração e agradecer por esse corpo grandioso, maravilhoso, está aí operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Agradecer por ele te trazer aqui, agradecer por ele te trazer esse estado de presença, porque o maior presente que nós podemos ter é o estado de presença. Ao contrário de muitas filosofias, ao contrário de muitos livros, de grandes conhecimentos, o maior presente é o agora. É tão simples que as pessoas pensam assim: como? Um grande presente é algo tão simples. É algo tão simples, que está na sua cara e que você não sabe, que é o poder do agora. É o poder de estar presente, respirar, estar vivo, conectado com quem você é, sentindo a presença do teu ser infinito, sentado aqui, olhando, olha ao teu redor e percebe todas as grandiosidades das coisas à tua volta. Desde um pássaro que parece, desde uma borboleta, sei lá, qualquer coisa no teu universo hoje é grandioso. Mas você está tão no piloto automático que você não percebe isso. Tudo passa no automático. Mais uma página, mais um clique, mais um clique. E é assim que nós vivemos, no automático. Ele fala aqui que em direção a uma ordem de realidade diferente. E o que ele fala sobre isso?
Não concordo que o corpo precise morrer. Estou convencido de que podemos obter a imortalidade física. Acreditamos na morte e é por isso que o corpo morre. O corpo não morre porque acreditamos na morte. O corpo existe e assim parece porque acreditamos na morte. O corpo e a morte são partes da mesma ilusão, criada pelo modo egóico da consciência, que não tem percepção da fonte da vida e vê a si mesmo como uma coisa separada e sob constante ameaça. Assim, ele cria uma ilusão de que somos um corpo, um veículo físico e sólido que está sob uma constante ameaça. A ilusão está em percebermos a nós mesmos como um corpo vulnerável, que nasce e pouco depois morre. Corpo e morte. Uma ilusão. Um não existe sem o outro. Queremos manter um lado da ilusão e nos livramos do outro, mas isso é impossível. Entretanto, você não pode escapar do corpo. Nem tem de fazer isso. O corpo é uma percepção incrivelmente distorcida da nossa verdadeira natureza. Mas a nossa verdadeira natureza está disfarçada em algum lugar dentro dessa ilusão, não do lado de fora. Portanto, o corpo ainda é o único ponto de acesso a ela. Se você vê um anjo, mas confunde com uma estátua de pedra, tudo o que você precisa fazer é adaptar a sua visão e olhar mais de perto para a estátua de pedra e não olhar para o outro lado. Você então percebe que aquilo nunca foi uma estátua de pedra. Uau! E aí vai da nossa visão. E eu sempre falo isso, a visão espiritual. Poucas pessoas têm visão espiritual. Aliás, poucas pessoas estão despertas para isso. Visão espiritual é algo que você tem, mas muitas vezes você ignora, você não percebe. E algumas pessoas têm isso mais desenvolvida, principalmente quando elas vão chegando numa determinada idade. Elas veem mais do que as outras pessoas, elas percebem mais do que as outras pessoas, porque elas não estão vivendo na ilusão, elas estão vendo além. Isso é os olhos da alma. Quando a gente percebe as coisas com os olhos da alma, a gente vê um pouco mais, a gente enxerga um pouco mais. E a gente permite que o nosso ser possa nos conduzir. Como seria convidar o teu ser infinito hoje a perceber as coisas à sua volta, a perceber as escolhas que você tem feito. Convide o seu ser infinito a participar do seu dia. Convide o seu ser infinito a participar das suas escolhas. Se a crença na morte cria o corpo, por que um animal tem corpo? Um animal não tem um ego e não acredita na morte, mas ele morre, ou parece que morre. Lembre-se de que a nossa percepção do mundo é um reflexo do nosso estado de consciência. Não estamos separados dele. E não há um mundo, objetivo fora dele. A cada momento, a nossa consciência cria um mundo em que habitamos. Um dos maiores insights que a física moderna teve foi da unidade entre o observador e o observado. A pessoa que conduz a experiência, a consciência observadora não pode ser separada dos fenômenos observados. E uma nova maneira de olhar leva os fenômenos observados a se comportarem da maneira diferente. Se você acredita na separação e na luta pela sobrevivência, vê essa crença refletida à sua volta, e as suas percepções acabam sendo governadas pelo medo. Você vive num mundo de morte, lutas, uns atacando os outros e matando os outros. Nada é o que parece ser. Uau, aqui é a frase de Axis. Tudo é o que parece ser, nada é o que parece ser, que é maravilhosa. Quando você está preso em alguma situação, é só dar o comando. Tudo é o que parece ser, nada é o que parece ser. E ele está trazendo aqui a frase, ó. Nada é o que parece ser. O mundo que você criou e vê através da mente pode parecer um lugar bem imperfeito, até mesmo um vale de lágrimas. Mas o que quer que você perceba é somente uma espécie de símbolo, como uma imagem e um sonho. É um jeito pela qual a sua consciência interpreta e interage com a dança da energia molecular do universo. Essa energia é um material bruto de assim chamada realidade física. Você a vê em termos de corpos e de nascimento e morte ou como uma luta pela sobrevivência. Existe um número infinito de interpretações diferentes.
de mundos completamente diferentes, tudo dependendo do que a consciência percebe. Cada ser é um ponto focal da consciência e cada ponto focal cria o seu próprio mundo. Embora todos esses mundos se interliguem, existe o mundo humano, o mundo de formigas, o mundo dos golfinhos e etc. Existem vários mundos à nossa volta. Existem incontáveis seres cuja frequência de consciência é tão diferente da nossa que provavelmente não temos consciência da existência deles, assim como eles não têm a nossa. Seres altamente conscientes da ligação que mantêm com a fonte habitam um mundo que para nós pareceria como um domínio celeste. Mas ainda assim todos os mundos são basicamente um só. No momento em que a consciência humana coletiva tiver se transformado, a natureza do reino animal irão refletir essa transformação. Aqui está a afirmação da Bíblia de que o futuro, o leão vai se deitar ao lado da ovelha. Isso aponta para a possibilidade de um ordenamento da realidade completamente diferente. O mundo, tal qual se apresenta para nós, é uma grande parte de um reflexo da mente, sendo o medo uma consequência inevitável da ilusão criada pelo ego. É o mundo dominado pelo medo. Assim como as imagens em um sonho são símbolos dos estados interiores e dos sentimentos, assim a nossa realidade coletiva é uma expressão simbólica do medo e das pesadas camadas da negatividade até agora acumulados na psique coletiva humana. Não estamos separados do nosso mundo. Então, quando a maioria dos humanos se tornar livre da ilusão egóica, essa mudança interior vai afetar toda a criação. Vamos literalmente viver em um novo mundo. É uma mudança na consciência do planeta. O estranho ensinamento budista que toda árvore e toda folha da grama irão finalmente se tornar iluminadas aponta para a mesma verdade. De acordo com São Paulo, toda a criação está à espera de que os homens obtenham a iluminação. É assim que interpreto suas palavras. A criação aguarda com impaciência a revelação dos filhos de Deus. São Paulo diz que todo o universo vai se redimir através disso, ao escrever: sabemos com efeito que a criação inteira geme, ainda agora, com as dores do parto. O que está nascendo é uma nova consciência, e como um reflexo inevitável, um novo mundo. Isso também está relatado no livro das Revelações do Novo Testamento. Vi então um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desaparecerão. Mas não confunda causa e efeito. Nossa primeira tarefa não é buscar a salvação através da criação de um mundo melhor, mas sim despertar a nossa identificação com a forma. Não estamos mais presos a este mundo, a este nível de realidade. Podemos sentir nossas raízes no não manifesto e assim estarmos livres do apego ao mundo manifesto. Ainda podemos desfrutar os prazeres passageiros deste mundo, mas não somos mais escravos dessas experiências. Não estamos mais em busca de satisfação através de uma gratificação psicológica, através da alimentação do ego. Não temos mais medo de perder alguma coisa, portanto, não precisamos nos apegar a este mundo. Estamos em contato com algo infinitamente maior do que qualquer prazer, maior do que qualquer coisa manifesta. Em um certo sentido, não precisamos mais do mundo, e nem mesmo que ele seja diferente do que é. E é neste ponto que você começa a dar uma contribuição real para criar um mundo melhor, uma nova realidade. É neste ponto que você se torna capaz de sentir a verdadeira compaixão e de ajudar os outros. Somente aqueles que transcendem o mundo conseguem criar um mundo melhor. Você deve lembrar que já falamos sobre a dualidade da verdadeira compaixão, que é a percepção de uma ligação tanto quanto com a mortalidade quanto com a imortalidade. Nesse nível profundo, a compaixão se torna um remédio no sentido mais amplo. E nesse estado, a sua influência curativa se baseia não só em fazer, mas no ser. Todas as pessoas com que você mantiver contato serão tocadas pela sua presença e afetadas pela paz que você emana, quer elas estejam ou não conscientes disso.
quando você estiver inteiramente presente e as pessoas à sua volta tiverem um comportamento inconsciente, você não vai sentir necessidade de reagir. A sua paz será tão grande e profunda que tudo que não for paz desaparecerá nela, como se nunca tivesse existido. Isso quebra o ciclo kármico de ação e reação. Os animais, as árvores, as flores vão sentir a tua paz e reagir a ela. Você ensinará através do ser, através da demonstração da paz de Deus. Você passará a ser a luz do mundo. Uma emanação de pura consciência, assim, eliminará a causa do sofrimento. Você eliminará a inconsciência do mundo. Uau! Cada palavra aqui ele fala tem um sentido intenso. Nos traz uma memória, nos remete à nossa memória do ser, nos conecta com esse ser. Então não é ao acaso que ele usa essas palavras tão fortes e ao mesmo tempo tão incompreensíveis. Ele fala muito sobre o sofrimento, sobre a dualidade em que nós vivemos. E é nesse instante que a gente tem que exatamente buscar esse momento de presença, de conexão. Me vem agora de bater no timo. Justamente porque quando eu faço esse movimento de bater aqui no meu cardíaco, ativando meu timo, eu estou trazendo o quê? O meu estado de presença. Eu posso ativar o meu timo agora nesse instante e ativar esse estado de presença. E respirar, simplesmente respirar, perceber meu corpo, perceber os barulhos à minha volta. Bate no teu timo suavemente. Esteja atento aos sinais, aos ruídos, aos barulhos, à presença de você, do seu ser. Esse estado de presença plena nos traz a paz. Conecta com você. Deixa o teu ser infinito participar da tua vida. Deixa o teu ser infinito escolher com você, determinar como vai ser teu dia, o teu viver. Isso é estado de presença. Será que eu preciso buscar algo mais quando eu estou em estado pleno do ser? O que falta para você? Conecta com teu ser. Sente a presença, a conexão, a profundidade, a paz, a certeza de que não falta nada para você. Tudo está aí. Tudo está em você. É esse o grande legado desse livro. Poder não. Isso não significa que você não possa também ensinar através da ação, por exemplo, ao apontar como se identificar da mente, reconhecer padrões inconscientes no interior de alguém. Mas quem você é será sempre um ensinamento transformador do mundo mais vital e mais poderoso do que você disser, até mais essencial do que você fizer. Além disso, reconhecer a primazia do ser e assim trabalhar no nível da causa. Não exclui a possibilidade de que a sua compaixão possa ser simultaneamente se manifestar ao nível da ação e do efeito. Ao aliviar o sofrimento, sempre que você o encontrar. Quando alguém faminto lhe pedir pão e você tiver, você vai dar. Mas ao dar o pão, mesmo que o seu contato seja muito breve, o mais importante será esse momento do ser partilhando, do qual o pão é apenas um símbolo. Uma cura profunda se instala internamente. Nesse momento não há doador nem receptor.
Como podemos criar um mundo melhor sem acabar primeiro com os grandes males, com a fome e com a violência? Todos os males são o efeito da inconsciência. Podemos aliviar os efeitos da inconsciência, mas não podemos eliminá-los, a menos que eliminemos sua causa. A verdadeira transformação acontece no interior, não no exterior. Querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre, mas lembre-se de que não se concentrar exclusivamente no exterior. Do contrário, você vai sentir frustração e desespero. Sem uma profunda mudança na consciência humana, o sofrimento é um buraco sem fundo. Portanto, não permita que a sua compaixão se torne unilateral. A empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna e de todas as coisas, com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos. Permita que a sua paz inunde tudo que você fizer, estará atuando sobre o efeito e a causa do mesmo tempo. Se quiser impedir que os seres humanos destruam uns aos outros e acabem com o planeta, lembre-se de que, assim como não consegue combater a escuridão, você também não pode combater a inconsciência. Se tentar fazer isso, a oposição polar vai se tornar fortalecida e mais profundamente arraigada. Você vai se identificar com uma das polaridades, vai criar um inimigo e será conduzido ao seu eu interior inconsciente. Eleve a consciência ao discernir a informação, ou melhor, pratique a resistência passiva. Mas tenha certeza de que você não carrega nenhuma resistência interior, nenhum ódio, nenhuma negatividade. Ame os seus inimigos, disse Jesus. O que obviamente significa não tem inimigos. Uma vez que você se envolva em atuar no nível defeito, é muito fácil se perder dentro dele. Fique alerta e muito, muito presente. A causa tem de permanecer o seu foco inicial. O ensinamento da iluminação, o seu propósito principal, a paz, o seu mais precioso presente para o mundo. O significado da entrega. A aceitação do agora. Você mencionou a palavra entrega algumas vezes. Essa ideia não me agrada. Sou um pouco fatalista. Se aceitarmos sempre as coisas como elas são, não vamos fazer nenhum esforço para melhorá-las. Para mim, o significado de progresso, tanto em nossa vida pessoal quanto em coletividade, é não aceitarmos as limitações do presente e nos empenharmos para ir além, para superá-las e criar coisas melhores. Se não tivermos agido assim, ainda estaríamos vivendo em cavernas? Como conciliar essa entrega com a mudança e a realização das coisas? Para muitas pessoas, a entrega talvez tenha conotações negativas, como uma derrota, uma desistência, uma incapacidade de reerguer das ciladas da vida, certa letargia. A verdadeira entrega, entretanto, é algo completamente diferente. Não significa suportar passivamente uma situação qualquer que nos aconteça e não fazer nada a respeito, nem deixar de fazer planos ou de ter confiança para começar algo novo. A entrega e a sabedoria simples mais profunda de nos submetermos e de não nos opormos ao fluxo da vida. O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Isso significa que se entregar é aceitar o momento presente sem restrições e sem nenhuma reserva. É abandonar a resistência interior àquilo que é. A resistência interior acontece quando dizemos não para aquilo que é, através do nosso julgamento mental e de uma negatividade emocional. Isso se agrava especialmente quando as coisas vão mal, o que significa que há um espaço entre as exigências e expectativas rígidas da nossa mente e aquilo que é. Esse é o espaço do sofrimento. Se você tiver vivido bastante tempo, certamente saberá que as coisas vão mal com muita frequência. É precisamente nesses momentos em que a entrega tem de ser praticada, caso queiramos eliminar o sofrimento e as mágoas da nossa vida. A aceitação daquilo que é nos liberta imediatamente da identificação com a mente e nos religa
como ser. A resistência é a mente. Prestar atenção no que diz aqui. A resistência é a mente. A entrega é um fenômeno puramente interior. Isso não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa no campo exterior para mudar a situação. Na verdade, não é a situação completa que temos de aceitar quando falo de entrega, mas apenas o segmento minúsculo chamado de agora. Por exemplo, se você estiver atolado na lama, não tente dizer, está bem, me conformo de estar atolado na lama. Resignação não quer dizer entrega. Você não precisa aceitar uma situação indesejável ou desagradável na sua vida. Não precisa se iludir e dizer que não tem nada errado em estar atolado na lama. Nada disso. Você tem completa consciência de que deseja sair dali. Então, reduza a sua atenção no momento presente, sem atribuir a essa situação nenhum rótulo mental. Isso significa que não existe nenhum julgamento do agora. Em consequência, não existe nenhuma resistência, nenhuma negatividade emocional. Você aceita a existência do momento. A seguir, toma uma atitude e faz tudo o que puder para sair da lama. Chama essa atitude de ação positiva. Funciona muito mais do que uma ação negativa que decorre da raiva, do desespero e da frustração. Até que alcance o resultado desejado, você continua a praticar a entrega e a se obter de rotular o agora. Vou fazer uma analogia visual para ilustrar o ponto que estou sustentando. Você está andando por uma estrada à noite, com uma neblina cerrada, mas possui uma lanterna potente que corta a neblina e cria um espaço estreito e nítido na sua frente. A neblina é a sua situação de vida, que inclui o passado e o futuro. A lanterna é a sua presença consciente, é o espaço nítido e o agora. Não se entregar endurece a forma psicológica, a casca do ego, e assim cria uma forte sensação de separação. O mundo e as pessoas à sua volta passam a ser vistas como ameaças. Surge uma compulsão inconsciente para destruir os outros através do julgamento e uma necessidade de competir e dominar. Até mesmo, a natureza vira sua inimiga e o medo passa a governar a sua percepção e interpretação das coisas. A doença mental, conhecida como paranoia, é apenas uma forma ligeiramente mais aguda desse estado normal, embora disfuncional da consciência. A resistência faz com que tanto a sua mente quanto o seu corpo fiquem mais pesados. A tensão se manifesta em diferentes partes do corpo, que se contrai para se defender. O fluxo de energia vital, essencial para o funcionamento saudável do corpo, fica prejudicado. Algumas formas de terapia corporal podem ser úteis para restaurar esses fluxos. Mas a menos que você pratique a entrega na sua vida diária, essas coisas só podem lhe proporcionar um alívio temporário, porque a causa, o padrão de resistência, não foi ainda dissolvido. Porém, existe alguma coisa dentro de você que não é afetada pelas circunstâncias transitórias que constroem a sua situação de vida e que você só tem acesso através da entrega. Trata-se da vida do seu próprio ser, que existe no eterno domínio do presente. Encontrar essa vida é a única coisa necessária que Jesus falava. Se a sua situação de vida é insatisfatória ou mesmo intolerável, somente através da entrega você vai conseguir quebrar os padrões inconscientes de resistência, que permite a permanência dessa situação. A entrega é perfeitamente compatível com tomar uma atitude, iniciar uma mudança ou atingir objetivos. Mas no estado de entrega, uma energia totalmente diferente flui daquilo que fazemos. A entrega nos religa à fonte de energia do ser, e se nas nossas ações estiverem impregnadas com o ser, ela se torna uma alegre celebração de energia da vida, que nos aprofunda cada vez mais no agora. Através de não resistência, a qualidade da nossa consciência, portanto, a qualidade do que estivermos fazendo ou criando, aumenta sem medidas. Os resultados vão falar por si mesmos e refletir essa qualidade. Podemos chamar isso de ação de entrega. Não é um trabalho tal como nós conhecemos por milhares de anos.
À medida que mais seres humanos despertarem, a palavra trabalho vai desaparecer do nosso vocabulário. E talvez seja criada uma nova palavra para substituí-la. A qualidade da sua consciência neste momento é que vai determinar o tipo de futuro que você vai viver. Portanto, entregar-se é a coisa mais importante que você pode fazer para provocar uma mudança positiva. Qualquer outra coisa que você fizer será secundário. Nenhuma ação positiva pode surgir de um estado de consciência onde não existe entrega. Consigo entender que se estou em uma situação desagradável ou insatisfatória e aceito o momento como ele apresenta, não haverá nenhum sofrimento ou infelicidade. Terei passado por cima deles, mas ainda não entendo de onde poderia se originar energia para provocar essa mudança, sem que existisse uma certa dose de insatisfação. No estado de entrega, você vê claramente o que precisa ser feito e parte para a ação. Fazendo uma coisa de cada vez e se concentrando em uma coisa de cada vez. Aprenda com a natureza. Veja como todas as coisas se realizam e como o milagre da vida se desenrola, sem insatisfação ou infelicidade. É por isso que Jesus disse: olhai os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Se a sua situação geral é insatisfatória ou desagradável, separe esse instante e entregue-se ao que é. Eis que a lanterna cortando através da neblina. O seu estado de consciência deixa, então, de ser controlado pelas condições externas. Você não age mais a partir da resistência ou de uma reação. Olhe para a situação específica e pergunte: existe alguma coisa que eu possa fazer para mudar essa situação? Ou melhorá-la ou me retirar dela? Se houver, você toma uma atitude adequada. Não se prenda a 1000 coisas que você vai ter que fazer em algum tempo futuro, mas numa única coisa que você pode fazer agora. Isso não significa que você não deva traçar um plano. Planejar talvez seja a única coisa que você possa fazer agora, mas certifique-se de que você não vai começar a rodar filmes mentais, se projetar no futuro e assim perder o agora. Talvez a atitude que você tomar não dê frutos imediatamente, até que ela dê. Não resista ao que é. Se não houver nada que possa fazer e você também não puder escapar da situação, use isso para poder ir ao fundo na entrega, mais fundo no agora, mais no fundo no ser. Quando entra nessa eterna dimensão do presente, a mudança sempre acontece por caminhos estranhos, sem a necessidade de uma grande quantidade de atitudes da sua parte. A vida se torna proveitosa e cooperativa. Se fatores internos como o medo, a culpa ou a indolência impedem você de tomar uma atitude, elas vão se dissolver na luz da sua presença consciente. Não confunda entrega com uma atitude do tipo não ligo mais para nada. Essas atitudes são cheias de negatividade, na forma de um ressentimento oculto. Portanto, não se trata de entrega, mas de uma resistência disfarçada. Ao se entregar, dirija sua atenção para dentro para verificar se existe um traço de resistência que tenha ficado no seu interior. Fique bem alerta ao fazer isso, do contrário, o resíduo de resistência pode ter ficado escondido em algum cantinho escuro, na forma de um pensamento ou de uma emoção desconhecida. Uau! Acho que por hoje foi só, gente. Tá profundo aqui o negócio. São muitas consciências, a profundidade é muito grande. Cada, cada passo, cada batida do coração. Como você seria você receber do ser infinito? Uma simples pergunta. Feche os olhos agora. Se conecte com o seu ser e pergunte a ele algo que você deseja. Uma única coisa só.
Uma única coisa. E peça para que ele traga sinais, pistas daquilo que você acabou de perguntar para o teu ser infinito. Se você não conseguiu se conectar à resposta, ele vai te mostrar. Uau! Vamos concluir nossa leitura de hoje, agradecendo pela tua presença aqui, né? E, e o que mais é possível que a gente não considerou? Quantos presentes estão disponíveis para nós? Nós vamos fazer a meditação às 10h30, a meditação de conexão com o nosso ser infinito. Então, se você está aqui, que tal se permitir acessar mais uma ferramenta grandiosa, da qual eu sou professora, e estarei aí nos próximos dias fazendo uma mentoria com essa grande ferramenta de transformação, tá bom? Aguardo você às 10h30, eu vou colocar lá no grupo o link para meditação, tá bom? Gratidão, Luciana amada, por estar aqui, meu amor.